Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Chegou a hora mais esperada da semana. Está começando o Rotine-se. E hoje, para completar a nossa trilha, a nossa segunda temporada, no episódio 9, a gente vai trazer uma história de vida. Afinal de contas, nada melhor do que compartilhar as rotinas, as experiências, para que a gente possa crescer e se desenvolver cada vez mais, não? Olá, eu sou a Ju Schutz, estamos aqui hoje para contar uma história de vida de superação e contar um pouco sobre essa estudante incrível de psicologia que a gente conheceu, que foi a Isa. Foi uma grata indicação de uma professora que eu conheço. E bem-vinda, Isabelle. Olá, meninas. Bom dia para vocês, né? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, minha professora Lívia. Estou muito grata por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. É muito legal, você que nos ouve, a gente já faz um pedido, acompanhe até o final, porque é uma história e tanto, né, para a gente crescer e principalmente ser grato à vida. Isa, você contou aí um pouquinho da tua história nos bastidores e a gente quer trazer aí o quanto você, em tão pouco tempo, se superou. Eu acho que isso é a volta por cima, né? Mas, iniciando aí a tua história, a Isa sofreu um acidente de carro no começo da pandemia. Um acidente que, teoricamente, era para ser simples, se tornou realmente um grande susto e quase que levou ela para outro patamar, né? Para outra... Enfim. Exatamente, um outro plano. Conta um pouquinho de como foi isso, Isa. Você tinha uma vida agitada, isso você nos abriu aí. Tinha uma vida agitada, região metropolitana, vinha 2 vezes, às vezes, na semana para Curitiba, né? E aí, de repente, a vida parou, né? Foi bem isso mesmo, Val. Porque assim, eu via, como você disse, né? As minhas vezes 2 vezes para Curitiba durante a semana. E eu dirigia já no começo, né? Quando eu fiz 18 anos, eu fiz minha carteira e já comecei a dirigir. Minha rotina já virou uma loucura, assim, né? Então, assim, eu tava voltando no retiro de carnaval, espiritual de carnaval, e meu carro acabou derrapando na pista, porque tava garoando. E aí eu acho que eu errei, mas até então nada tinha acontecido. Eu deixei pra sinalizar, colocar o triângulo atrás do carro, sabe? Eu vi um caminhão desgovernado, por causa da pista escorregadia, assim, eu não consegui segurar meu carro contra mais um caminhão, né? E acabou acertando meu carro e me lançando pra fora da pista, assim, sabe? E aí eu fiquei lá deitada, não lembro de nada dessa parte, tudo que isso me conta, né? E assim começou minha trajetória aí de recuperação, né? Então imagina, né? Você foi arremessada por um caminhão e depois disso, o que aconteceu? Você já não lembra mais de nada, você teve traumatismo craniano, que foi algo que você disse. Sim, exatamente. Tive traumatismo craniano, fui entre a vida e a morte pro hospital, praticamente morta mesmo, porque até os socorristas falam assim, que eu sou um grande milagre mesmo, né? E assim, eu fui para o hospital que eu já era capelã na época, então eu conheci a equipe do hospital, sabe? Que é o Hospital do Rocio, né? Campo Popular, né? Que é muito referente, assim. Então eles foram muito rápidos em me atender, né? O atendimento deles foi muito eficaz mesmo assim, graças a Deus por isso, porque senão certamente não estaria aqui hoje, eu poderia ter ficado muitas sequelas, né? E algo assim muito importante de falar é porque eu bati o lado esquerdo da cabeça. O lado esquerdo é o centro da fala. Eu estudo psicologia assim, entendo um pouquinho disso. Ele é o centro da fala, então eu podia ter ficado com muitas sequelas. Em todo esse caso, eu podia ter ficado sem falar, né, me comunicando só de outras maneiras, não da forma verbal. E me conta uma coisa, Isa, esse acidente que você comentou foi voltando de um retiro de carnaval, foi em fevereiro, né? Logo em seguida começou a pandemia, né? E você estava no hospital, né? Lá no meio do fervo todo que a gente começou. Exatamente. Ali, né? Agora você imagina como é que ficou para mim, né? Quando eu sofri o acidente, o mundo estava normal, entre aspas, assim. Quando eu voltei à minha consciência, estava com essa loucura da pandemia. Então, assim, para mim me conscientizar que eu não podia sair de casa não só por causa da minha debilidade, mas por conta de toda a pandemia, né?
demorou um tempinho, assim. Foi bem complicado mesmo. Até porque, né, como eu disse antes, falando da minha rotina era muito agitada. Tipo, eu saía de casa, tipo, 5 da manhã e voltava só meia-noite por aí. E aí ficar na cama do hospital presa em casa, sem poder fazer nada, sem poder receber visita nem nada, foi bem complicado. É interessante, assim, porque a gente vem falando aí, ao longo dos episódios, sobre os modos de rotina, explicando um pouco quais rotinas existem, né? E a gente trocou muita informação sobre o meu modo de ver a rotina, o modo da Ju. E aí, quando a gente se depara com uma experiência, uma história de vida como a da Isa, a gente desperta para o olhar no detalhe, né? Como a vida, ela realmente não pode passar, aperta o play e vamos, e o quanto a gente precisa estar atento ao que a gente vive no dia a dia, não só lutando com uma rotina das 5 da manhã à meia-noite para liquidar tudo aquilo, né, Isa? Isso dos detalhes, assim, é algo que me chama muita atenção, sabe? Desde o adolescente mesmo, assim. Sou muito de prestar atenção nos detalhes. Então, assim, pra mim, eu falo que eu vejo muito amor Deus, assim, nos detalhes. Então, é uma folha que eu vejo caída no chão, sabe? Às vezes um ar fresco que passa por você, assim, naquele momento de calor que passa por você, sabe? É no sorriso da pessoa que você nem conhece na rua, às vezes, sabe? Então, eu já percebo muito, muito o amor de Deus nos detalhes. Você começou a valorizar muito mais as pequenas coisas depois do que aconteceu. Exatamente. Porque, assim, eu precisei aprender a viver de novo, inclusive respirar de novo. Então, assim, a cada passo que eu dava, eu comemorava, assim, como se não houvesse amanhã, sabe? Porque era muito importante para mim mesmo. Então, imagine esse processo, né? Sofreu um acidente, ficou entre a vida e a morte. Depois você precisou reaprender a respirar, né? Exatamente. Tudo. Reaprender a andar. Cada passo ali você valorizou, né? E quanto tempo esse processo todo durou? Então, você ficou quanto tempo internada? Como foi a sua saída? Conta um pouco dessa entrelinha aí. Então, eu fiquei 36 dias na UTI e 3 dias no quarto. Porque eu fiquei só 3 dias no quarto porque tinha começado a pandemia, né? Então, era muito perigoso para ficar no hospital porque eu tive pneumotórax. Então, para mim, se eu pegasse Covid na época, se não tinha vacina nada ainda, né? Ia ser muito perigoso mesmo, né? E assim, fora toda essa questão, porque também estava muito debilitada, eu perdi 20 quilos nesse processo. Nossa. Eu já era considerada magra, então eu fiquei de pele e osso praticamente. Eu vi a sua foto no seu Instagram lá, realmente a gente fica assustada de ver como você saiu do hospital ali, assim, é uma imagem bem chocante, assim, porque pensar, né, 36 dias deitada, sem se mexer, né, Eu via tudo, não né? tem peso que aguente, né, Minha nessa... perna esquerda e braço esquerdo ficaram atrofiados, os dois tanto que se movimentar, né? No tempo deitado. E Isa, você passou por quais cirurgias ou quais procedimentos foram realizados? Cirurgia só duas, a de emergência no dia, né? E aí o que aconteceu na cirurgia? Teve que ser retirada uma parte da minha calota craniana, então eu fiquei 9 meses sem o osso da cabeça, metade da cabeça, né? Então, assim, eu tinha que tomar todo cuidado, porque assim, se eu dormia, eu não podia virar do lado esquerdo, porque era perigoso, né? Porque, tipo, meu cérebro estava exposto ali. Então, era muito perigoso se eu virasse à noite, por exemplo. Então, eu tinha que ter acompanhamento, inclusive, de madrugada também. Então, daí, depois de 9 meses, só foi para recolocar a calota mesmo. Só por essas duas cirurgias. Certo. Até a rotina para dormir teve que mudar, então, né, durante a Exatamente. tua recuperação, porque a forma de dormir, a maneira de fazer tudo, né, ficou E tomar tudo medicamento também para diferente. dormir. Inclusive, tomar medicamento para dormir, né? Porque, tipo assim, eu não lembro de 6 meses depois, eu não lembro de nada do acidente, assim, sabe? Perdi totalmente a memória. Até o meu neuro, ele fala assim que foi uma proteção do meu cérebro mesmo, porque como eu passei por muita dor, né, nesse processo, provavelmente meu cérebro apagou para eu não lembrar mesmo, para não ficar com trauma. De certa forma, é um ponto positivo, né? Então, quais sequelas que o acidente te trouxe? A questão do andar, a questão da fala, a questão Isso, eu do falo um pouquinho respirar. mais baixo, mas não foi tanto por causa da senha, foi por causa da traqueostomia, então foi uma consequência do acidente, que me deixou com com a voz mais baixa, assim. Mas assim, nada demais também, né? Tipo, eu não falava, quando cheguei em casa, não falava ainda, né? Vim com a traqueostomia, né? Com a sonda, que é uma cânula, né? Que vai do nariz até o estômago para me alimentar. Então, assim, eu vim toda debilitada, tipo, mesmo assim, mesmo além do meu peso, que eu perdi 20 quilos, né? Vim com várias questões, assim, então eu precisava de uma enfermeira 24 horas por dia comigo ali. E aí a gente ouve ela falar hoje, é realmente uma história de milagre, né?
E aí, tem um outro ponto. Todo mundo reclamou da pandemia, mas eu acho que a Isa tem um pouco para agradecer pela pandemia. Pois é. Eu falo que eu tenho a agradecer, claro, né? Eu sei que muita gente perdeu muitas pessoas importantes, assim, e eu sinto muito por isso, né? Se até se você está ouvindo, você perdeu alguém, sinto muito mesmo por isso. Eu sei que a pandemia, assim, não foi algo bom para todas as pessoas, né? Mas para mim, porque ela me ajudou. Porque aí, como as aulas voltaram online, né? Eu consegui voltar um ano depois já para a faculdade. Então, como estava no modelo online, eu não dava ainda sozinha, né? Mas ficando em casa, eu consegui assistir às aulas online. Olha que ponto positivo, né? Então, A gente teve eu muitas perdi. perdas, realmente foi um período muito difícil, mas que bom que ele conseguiu contribuir para você, né? Que nesse momento você conseguiu, aos poucos, se restabelecendo, né? Revendo a tua rotina, né? Acho que isso Exatamente. também estimula, né, Isa? Porque você poder voltar a assistir às aulas, você poder começar a, entre aspas, participar de uma vida um pouco mais normal, isso também deve ter Voltar te a ajudado viver, na verdade, bastante, né? né? Eu senti assim, que eu voltei a viver depois disso. Porque assim, esse um ano que eu fiquei parada, como eu falei anteriormente, né? Às vezes eu não tenho muita lembrança dos 6 primeiros meses. Mas esses meses depois, me foi me pesando muito, sabe? Porque minha rotina já era muito agitada antes do acidente, né? E do nada, tipo, eu não consegui nem andar sozinha. Foi bem complicado pra mim me acostumar com essa rotina nova. Foi toda uma readequação, né? De tudo. Exatamente. De tudo. Desde E aprender a comer de novo, a respirar de novo, inclusive, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção na nossa conversa inicial, Isa, e que eu quero que você transmita aí para as pessoas, é o que o teu acidente, né? O que essa situação da tua vida lhe trouxe, né? Você falou que em nenhum momento você pode reclamar, e isso eu achei muito rico, como você está vendo a vida hoje. Conta um pouquinho para gente. Então, na verdade, assim, o meu acidente, ele me trouxe um olhar muito diferente para a vida, assim, né? Como eu falei antes, eu vejo eu mando os detalhes hoje, assim, sabe? Então, assim, isso, assim, foi o que mudou praticamente da água pro vinho na minha vida. Antes eu já observava muitos detalhes, mas agora, depois do acidente, eu tipo, aprendi, assim, a comemorar as pequenas conquistas, sabe? Não só, tipo, os detalhes da vida mesmo, mas as pequenas conquistas, assim, mesmo. E, assim, né, também é valorizar muito quem tá do meu lado, quem sempre esteve do meu lado, né? Porque nesse processo eu perdi muitos amigos também, não só pelo Covid, né, mas também, tipo, por conta da minha rotina, assim, que eu não tava sem celular, não podia mexer no celular, porque não tinha nem condições de mexer no celular, né? Então, eu fiquei muito tempo sem falar com as pessoas, então eu perdi muitos amigos por conta disso também. Nossa, você vê, né? Como é importante. São dois olhares aí, né? Como é importante você ter uma rede de apoio. E isso a gente Sim, conta em total. qualquer situação, até na questão que a Ju comentou do burnout dela, depressão, enfim. Mas uma situação como a sua é realmente uma rede de apoio, né? De estar ali te dando força e te ajudando a se locomover, a comer, respirar, inclusive. É uma equipe médica qualificada, né? E, Sim. e o quanto a gente vê algumas pessoas se afastarem, né? Isso é muito complicado também, né? Como é que a gente vai lidar com isso, mas ao mesmo tempo que se afastaram porque não valorizaram o ser humano que você é? Exatamente, bem isso. E assim, pra mim foi muito diferente, né? Voltar à vida e ver que muitos amigos meus não estavam ali do meu lado. Porque assim, eu não lembro de como foi o processo para eles se afastarem de mim, sabe? Simplesmente eu voltei a viver e eles já não estavam mais ali comigo. Então isso assim, me doeu muito, sabe? Várias pessoas que eu perdi assim, me doeu bastante. Porque essa história de vida foi escolhida para o Rotinice? Primeiro, né? Todas essas palavras dela, gratidão pela vida, já nos dão aquele upgrade. Acho que ninguém passa ou vai passar essa semana normal depois de ouvir esse episódio. Mas a Isa não para por aí. Isabelle Poleto fez um livro para contar essa história, trouxe depoimentos. Me conta um pouco desse processo de construção aí. A gente já deu uma olhadinha no livro ali, mas eu fiquei cheia de vontade de consumi-lo por inteiro. Conta. Exatamente. Então, assim, por que eu escrevi meu livro? Primeiro, porque 6 meses depois do acidente que eu voltei à consciência, né? Eu estava sem estudar ainda, sem voltar para a faculdade, né? Então, assim, eu estava me sentindo muito com tempo vago, assim, livre, sabe? Então, assim, como a rotina já era muito corrida, eu precisava, tipo, ocupar minha mente de alguma forma. Eu comecei a escrever, assim, né? Sem nenhuma pretensão, assim. Meu fisioterapeuta que me indicou, né? Ele falou bem assim, isso por que você não começa a escrever tudo que você está vivendo, para você lembrar mesmo depois. E eu comecei a escrever, mas foi fluindo tanto, assim, sabe? Que acabou Era como dando um se fosse livro. um diário, a pretensão inicial.
Acho que a pretensão inicial nem era, tipo, publicar nada, assim, sabe? Era mais pra eu ter recordação mesmo, assim. E daí, A também pra... a recomendação dele, então, foi nesse sentido, assim, de te ajudar a lembrar depois o que estava acontecendo, como que tinha sido todas as etapas pelas quais você passou. Exatamente. Daí eu comecei a escrever, tipo, superficialmente, assim, sabe? Daí quando eu parei pra olhar, assim, já tinha dado um livro. Eu fiquei bem, tipo, bem feliz, assim, né, por compartilhar minha história, porque, assim, eu sinto, assim, que eu preciso levar essa minha história para as pessoas terem esperança na vida, sabe? E, tipo, nada que os médicos dizem pode ser o fim, assim, sabe? Que é o tipo, palavra sempre é de Deus, né? Então, assim, além da minha história contada por mim mesma, né, tem a história dos meus terapeutas também. Então, do meu neurocirurgião, que me acompanhou desde o primeiro momento, do, dos meus fisioterapeutas, da minha fono, da minha PO, das minhas psicos, dos meus amigos, sabe? Da minha família também. Então é uma leitura assim que ela flui, sabe? Não é uma leitura chata, assim, dentro. Lembrando que ficou entre a vida e a morte, foi inclusive desenganada pelos médicos. Então, Exatamente. é uma história de vida fantástica, Isa. Assim, parabéns por crer que você consegue ir muito além, né? Me emociona, até embargou aqui, desculpa, mas porque realmente assim a gente se inspira. Com certeza a sua história ela é inspiração. Agora eu Muito vou fazer obrigada. uma outra pergunta para você aqui. Você era super agitada antes, pelo que você falou, e eu tô vendo que mesmo depois do acidente você não conseguiu sossegar, né? Você continuou Então, agitada, né? pois é, minha rotina praticamente já voltou ao normal hoje, assim, sabe? Eu já vou para a faculdade presencial, né? Já voltei a trabalhar, ainda não 100%, porque ainda não estou liberada para o INSS. Mas, assim, só uma questão burocrática mesmo, né? Então, eu já voltei a trabalhar também. Como eu consigo, assim, né, às vezes fazer serviço para casa, até porque isso da pandemia também ajudou muito, né, a questão do trabalho home office, né. Então, assim, minha rotina praticamente já voltou tudo normal, assim, já dirijo também. Ah, você já dirige. Mas Já essa voltei a menina é um dirigir. fenômeno, gente. Que Isso que legal, eu falo, Isa. assim, como eu nasci com trauma, eu acabei voltando a dirigir muito rápido, assim, sabe? Porque não tenho nenhuma lembrança do acidente em si, né? Então, eu não fiquei com trauma, então já voltei a dirigir já também. E não tem nenhum porém também em relação a isso. Médico, Não, e, enfim. médico não, mas assim, eu tenho que renovar minha carteira a cada 2 anos agora, né? Por causa do acidente, só para acompanhar mesmo, assim. Mas no teu psicológico, para você é super tranquilo dirigir, não tem problema nenhum, assim. Para Não você, tem. voltou à rotina normal. Porque assim, eu não tenho nenhuma lembrança do acidente em si, né? Eu também não estava dirigindo no momento do acidente, então acho que isso também ajuda bastante. Ah, você não estava dirigindo no momento do Eu já acidente. estava fora do carro, né? É Ah, porque sim, sim, tinha sim. o acidente não foi, de repente, talvez se tivesse sido um capotamento, alguma coisa assim, Aham, sim. você Exatamente. talvez gerasse um trauma um pouco maior, né? Ou talvez se eu estivesse, tipo, dentro do carro e não tivesse batido no guarda-reio, né? Sim, exatamente. E aí, essa história, esse livro, me contaram que talvez os ouvintes do Rotine-se consigam um bônus, é verdade? Isso, Isa, conta pra Sim, gente. verdade. Vai ter um cupom de desconto para quem comprar meu e-book, né? Que tá o link no Instagram. É Rotinice 5. Uau, então a Sem, gente já vai sem divulgar isso hífen, nas sem nossas nada. redes. Só normal. Rotinice 5 normal. Sem hífen. Com certeza vale muito a pena conhecer essa história, né? Conhecer esse talento. Isa, divulga também o seu Instagram para as pessoas te acompanharem a sua rotina, as suas inspirações, né? Suas Então, falas, enfim. meu Instagram é @isa_a_poleto. E agora eu também estou com uma série de lives também no Instagram com os terapeutas que participaram do meu livro, né? Isso está sendo bem legal, porque como eu não tenho lembrança dos 6 primeiros meses, é legal porque eles me contam o que aconteceu também comigo, né? Eu acho legal, assim, pessoal. Então, acompanhem lá o Insta da Isa, as lives, né? Fiquem aí atentos às publicações. E existe algum projeto, Isa, de ter um segundo livro? Como é que estão os seus planos de futuro? Por enquanto, nenhum projeto ainda de escrita de livro, né? Até porque, assim, eu acho que para você escrever um livro, você tem que ter algum conteúdo para passar para as pessoas, né? E, assim, tudo bem, né? Tipo, minha rotina, claro que ela tá voltando ao normal agora, né?
mas assim, ela não tem nenhuma coisa muito especial assim agora para passar para as pessoas, sabe? Eu creio que assim, acho que o primeiro livro já deu conta de passar bastante coisa. Assim. Legal, ainda dá para fazer desdobramentos, né? Você fala que a tua rotina não tem nada de especial, na verdade, ela tem tudo de especial, né? Que eu acho que o que você pode trazer e ajudar em outras pessoas, ainda mais você sendo estudante de psicologia, acho que nisso você tem um belo caminho a trilhar aí para ajudar pessoas que passarem por situações parecidas com a sua ou até, né, no mesmo grau de gravidade da sua, né? Acho que é um momento, uma oportunidade incrível, porque você não vai estar falando com eles e dizendo, a pessoa pensa assim, é fácil para ela falar porque ela nunca passou por isso, né? Teoria, né? Ela sempre vai ser aquela pessoa que vai dizer assim, não, eu sei porque eu senti na pele, então eu posso falar. Então, eu tenho autoridade para falar. Como psicóloga, eu não posso divulgar muito da minha vida pessoal, assim, nos atendimentos, né? Mas eu tenho muita gente trabalhando na psicologia hospitalar também. Desde ainda sempre, já tive muita gente trabalhando na psicologia hospitalar. Então, assim, é uma coisa que eu estou trabalhando já desde já agora. Mas acho que sim, a experiência vai ajudar muito, vai agregar muito a minha profissão também. Porque a experiência que você teve, ninguém tira de você, né? E é uma experiência que quem não passou por um trauma como você passou, por todas as etapas de recuperação que você passou, não sabe nem como ajudar e como lidar com uma pessoa numa situação dessa, né? Porque você tem toda uma diferença no trato ali, né? Uma pessoa que de repente está voltando a andar, aprendendo, que deve ser uma sensação muito gratificante você conseguir dar os primeiros passos ali e de repente talvez ter um pouco de dificuldade em seguida e não conseguir de novo e daí ter que levantar e fazer isso de volta, né? É um momento muito delicado. Eu acho que por você ter passado por isso, é uma forma de você dar um suporte para quem está nessa situação que acho que não tem preço, né? Não tem o que... Com certeza, né? Tipo assim, eu vejo que muito da minha vida eu consegui chegar aqui hoje porque eu sou muito grata por essas coisas, assim, né? Então, assim, a minha rotina, como ela mudou totalmente da água para o vinho, eu tive que ser muito forte também, né? Para aprender a lidar com as dificuldades também. E aceitar também, né? Acho que esse processo de aceitação é muito importante mesmo na recuperação de alguém. Inclusive, né? Eu não sabia que era tão comum alguém, tipo, conseguir sobreviver sem uma parte do cérebro, do crânio, né? E é muito mais comum que a gente pensa. Só depois do acidente já conheci umas 4 pessoas que sobreviveram sem a parte do crânio. Nossa! Uhum. Exatamente, algo que a gente desconhece. Mas acho que o que fica de recado aqui, ou fica de alerta, você não precisa passar por uma situação tão grave como essa, ficar entre a vida e a morte, para você dar valor à vida, para dar valor aos pequenos detalhes, para reavaliar a sua rotina e deixar aquele tempo reservado para estar com a família, né? Aqueles compromissos inadiáveis, aquela loucura de levantar super cedo, ir embora super tarde e aquela coisa toda. Você está vendo a vida passar e não está olhando para ela com o detalhe que você merece. Acho que esse é o grande, pelo menos o que eu tiro, né, o suprassumo dessa conversa, assim. Aproveite a experiência do outro, aproveite essa troca para que você, sim, possa evoluir, para que você possa melhorar e que você não precise levar um chacoalhão tão grande da vida assim. Sim. Até, né, não sei se eu posso colocar isso, né, mas ainda eu sempre era uma pessoa muito organizada, eu sempre tive planner na minha vida, sempre. Então, cada coisa minha assim, era cronometrada, assim, sabe? Era até surreal, assim, na minha rotina. E eu vejo que, assim, é importante a gente tirar um tempo pra gente, né? A gente descansar, a gente curtir a família, é muito importante a gente colocar esse tempo na nossa rotina também, né? Muito legal isso que você falou, Isa, porque a gente fala que o slogan do Routine-se não tem regras nem modelos ideais, porque cada um faz a sua própria rotina. E é exatamente isso. Eu e a Ju, a gente é da planilha, do planner, da organização, mas a gente também aprendeu a olhar para si, a gente também vem aprendendo a tirar esses momentos, a quebrar a rotina, né? E a rotina, ela é bom para cada um, né? E ela é individual, ela é muito personalizada para cada um, né, Ju?
Eu acho que essa fala dela, até dizendo que ela era uma pessoa muito organizada, tinha tudo cronometrado ali, me lembrou muito eu, né? Antes de ter o burnout, era mais ou menos o mesmo esquema, assim, né? E, claro, foram completamente diferentes os nossos problemas, mas foram formas da gente parar para pensar e analisar e ver que não era bem assim que tinha que continuar vivendo, né? E aí que tem valorizar, né? Né? Oi? Aí que tem uma vírgula do lugar. Ela entrou pro time de alta ajuda do Rotine. Seja bem-vinda, Isa. A gente vai criar um grupo de apoio, Isa, para as pessoas que não conseguem. Ai, que delícia de papo, Isa. A gente se sente muito, muito bem, muito privilegiados de compartilhar no Rotine a tua história. Com certeza, fechando o ano aí, a gente percebe que as pessoas estão à beira do furacão, né? Querem fazer em um mês ou em uma semana o que não fizeram no ano. Então, aproveito para dar um alerta. Quarta-feira, 8 da manhã, 8h30 da manhã, para, reflete, analisa a sua vida, né? Dê a você a oportunidade de olhar para o que está acontecendo com a sua vida, né? A oportunidade de parar é hoje, não é dia 31 de dezembro. A oportunidade de se reavaliar é todo dia. E o Rotine se te convida para essa autoavaliação. Isso que eu ia falar, inclusive, né? Não precisa ser dia 1º de janeiro para você começar a mudar a sua rotina. Você pode começar hoje, porque cada dia é uma nova oportunidade que você tem, né, para viver. Virar a chave, né? Pode virar a chave em qualquer momento, né? E achar as brechinhas, nem que seja 10 minutinhos para você começar a cuidar de você ali, né? Fazer uma pequena coisa. Às vezes parar e olhar pela janela, ver a chuva que está caindo, escutar um barulho, ver um passarinho, que nem você falou, né? Até uma folha que está caindo da árvore, você valorizar as pequenas coisas, né? O vento soprando em você. Uma garoa, às vezes, inesperada que cai em cima da gente, em vez da gente reclamar, ficar grato porque a gente está sentindo a garoa em cima da gente, né? E também porque a chuva é boa, né, para as plantas crescerem também, né, para se manterem saudáveis. Então vamos sair do circuito de reclamação, né, e vamos entrar no circuito da gratidão. Nosso papo está chegando ao fim, Isa, mas quero te agradecer mais uma vez. Foi um prazer enorme te conhecer. Sigo te acompanhando, me inspirando com a tua história e espero que os nossos ouvintes também consigam algum insight aí que faça diferença na vida deles, que esse é o propósito do Rotine-se. Eu só tenho a agradecer a vocês, né, por terem me dado essa oportunidade de querer compartilhar mais uma vez minha história. E eu também, né, aguardo os ouvintes lá no Instagram, nas minhas lives. Vai ser um prazer ter vocês comigo. Muito obrigada por tudo mesmo. Obrigada, professora Lilian, também que nos apresentou, né? E é isso aí. Uma boa semana para vocês. Obrigada, Isa. E todo mundo, conforme a Isa divulgou, a gente vai poder aí adquirir o livro com um cupom de desconto, o meu quebra-cabeça. E vamos lá. Obrigada, boa semana, bom restinho de semana, na verdade, né, para todos nós. E, Isa, como a professora Lilian falou para mim, você é uma fofa. Muito obrigada por ter participado. Bondade de vocês, obrigada eu. Então você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço! Até! Tchau, tchau!